Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada e hoje eu vou fazer um vlog lendo só livros de terror, especial Halloween. Bom, todo mundo sabe que quando chega outubro, as TBRs, elas pipocam indicações e ideias de livros de terror, suspense, thriller, etc., por conta dessa cultura herdada, né, lá dos norte-americanos, do Halloween. E óbvio que aqui não seria diferente. Ano passado, eu acho que eu fiz um vídeo de indicando alguns contos nessa pegada, né, pra ler no Halloween. Mas esse ano eu queria ser um pouco diferente, porque eu quero, de fato, ler algumas histórias mais temáticas, né, agora em outubro. Então, preparei um vlogzão em que eu leio e conto aqui pra vocês em tempo real o que eu tô achando de cada uma delas. Vocês já estão acostumados que ultimamente tenho feito muitos vlogs, tenho gostado bastante de fazer e espero que esse seja ótimo também, porque todos os livros que eu escolhi, eu estou com expectativa, gente, lá no alto, lá no alto. Ah, e uma coisa que vocês podem estar pensando é, nossa, mas Halloween não vai ter nada preparado, assim, de alguma maquiagem ou algum cenário diferente, porque sei que muitos booktubers se esmeram muito em fazer isso, mas aqui a gente trabalha o quê? Com o dia a dia, com o básico, com um vlog de leitura, então não vai ter maquiagens, não vai ter luzes e caveiras, etc. Mas teremos livros de terror, que é o que nos interessa. Então bora lá. Eu separei 5, até pra não ficar muita coisa. E graças a Deus, todos eles são curtinhos ou são história em quadrinhos. Então eu acho que dá pra ler todos bem rapidinho. Não vou ficar demorando muito tempo em cada uma deles. E eles são muito diferentes uns dos outros. Isso também foi uma coisa muito legal que eu só reparei depois que escolhi todos. Mas enfim, vamos lá. Óbvio que nessa lista não podia não ter Junji Ito. Vocês sabem que eu amo Junji Ito. É um dos meus autores preferidos, falo disso literalmente todos os vídeos. E além disso, ele é o mestre do terror, né? Das histórias em quadrinho de terror. Então tinha que ter algo dele aqui. Lá no meu vídeo de TBR, eu falei que eu ia ler Censor. Mas eu comprei esse aqui recentemente, inclusive até mostrei esse aqui e até outros aqui da lista no meu vídeo de unboxing da promoção da Amazon. Vou deixar aqui no box de descrição pra vocês irem lá assistir depois. Então eu fiquei com muita vontade de ler ele por agora, porque acabou de chegar e vocês sabem, né? Quando chega um livro novo, a gente faz o quê? A gente passa ele na frente dos outros que já tava esperando. Então é isso que eu vou fazer com esse aqui do Junji Ito. E por falar em alguém que não pode faltar nessa lista, eu também falei no meu vídeo de TBR que eu ia ler Doutor Sono, né, do nosso famoso King. Porém, eu desisti porque eu acho que os livros do King precisam ter, assim, um pouco mais de tempo de leitura, porque sempre são mais densos, são mais difíceis, não difíceis, mas precisa de um pouco mais de tempo de ler. Não é um livro que você vai pegar e ler bom em 24 horas, sabe? Ainda mais no Doutor Sono, que é grande por si só. Então eu acabei deixando ele de lado, talvez eu leia, talvez não, mas se não conseguir ler, tá tudo bem. Mas enfim, continuando, eu peguei também Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Enríquez, que é uma autora argentina e é uma autora que eu tenho visto bastante gente falar, não só desse livro, como o livro anterior dela. Eu não vou lembrar o nome do livro, será que tem aqui? Tem, é Nossa Parte de Noite e Este é o Mar. Eu vejo bastante gente falar do Nossa Parte de Noite, que eu acho até que saiu em algum Intrínsecos, e as pessoas falam muito bem. Na verdade, eu vejo opiniões, assim, opostas. Algumas pessoas amam, outras não gostam tanto. Mas, de qualquer forma, ela é uma autora que é mais puxada, assim, pro terror, pro suspense e tal. E ela é latino-americana, né? Então eu pensei, cara, comprei esse livro quase agora, vou colocá-lo já na lista de livros de terror e tô com altíssimas expectativas. E esse aqui eu só vi a galera falar muito bem, tá? E é bem curtinho, tem menos de 200 páginas. Nossa, tem menos de 150 páginas. Super rápido, provavelmente. E eu gosto muito da capa também, né? Já tem essa vibe terror só na capa. Temos um clássico do terror, porque eu quis, basicamente, pegar todos esses tópicos diferentes de dentro do terror. Então, tem uma história em quadrinho, um terror mais japonês, tem uma coisa latino-americana, contemporânea, tem um clássico com O Bebê de Rosemary, do Aaron Levine,
que tem um filme tão clássico quanto o livro também, que todo mundo ama. Já vi reviews maravilhosas sobre esse livro daqui, e essa é a leitura coletiva do mês de outubro do meu Clube do Livro, que é o Clube das Cobrinhas. Inclusive, se você tem interesse de participar de um Clube do Livro, vem pro Clube das Cobrinhas. Todo mês a gente lê algo de um tema diferente, a gente sorteia tema. Então, por exemplo, o desse mês é livro de terror, por causa do Halloween. Temos sprints semanais de leitura, temos sorteio todo mês também, e muita fofoquinha literária. Então, se você se interessa, eu vou deixar o link aqui no box de descrição. Mas enfim, aproveitei que esse aqui já é do meu Clube do Livro e vou ler aqui no vlog também. Eu tô com altíssimas expectativas. E é óbvio que, se tratando de João Vitor de Cobra Letrada, tinha que ter o quê? Literatura nacional, né? Então eu trouxe dois que eu tenho muita vontade de ler. O primeiro é Necrotherium, do Felipe Lima. Desde que lançou, eu falava pro Felipe que eu ia ler, porque a gente conversa no Instagram e tal, e acabou que eu nunca li. Só falava, vou ler, então finalmente tenho em minhas mãos e vem aí. Acho que é o melhor timing pra ler Necrotherium, que é uma coisa de terror, só que uma coisa mais teen, sabe? Então, mais uma vez, tem para todos os públicos aqui nessa lista. E por último, mas não menos importante, temos Sangue em Rosas Brancas, do Bernardo Neto. Mas esse daqui também tô super animado, porque eu já li outra coisa do Bernardo, que foi Parece Espírito Adolescente, e eu super gostei. E esse aqui também tem uma premissa bem legal, tem dois enredos diferentes que provavelmente vão se entrelaçar aí no meio. Então assim, animado também para esse daqui. Então esses são os 5 livros que eu vou ler. Bora começar, e eu já vou começar com o clássico. Ó, Bebê de Rosemary. Vou começar com esse daqui, porque como é pro Clube do Livro, eu já quero me livrar, não me livrar, né, mas enfim, já quero ler logo e deixar essa responsabilidade já dado o check. Então, bora lá começar com esse. Galera, terminei o primeiro vídeo desse vlog, que foi o Bebê de Rosemary. E sinto que comecei muito bem e estou muito feliz que comecei por esse clássico aqui. Por quê? Por ser um clássico, eu confesso que eu tava com um pouco de medo de não gostar tanto. Principalmente porque, eu posso estar errado, me corrigindo se eu estiver errado, mas eu acho que esse livro foi lançado mais ou menos na mesma época que O Exorcista e A Profecia. Inclusive, eles são considerados por muita gente meio que o tríade, assim, de terror. E eu nunca li O Exorcista, apesar de saber a história, mas eu já li A Profecia e eu acho um livro bem qualquer coisa. Então, eu tava com medo. Até porque eu também já tinha visto as pessoas falando que não era um livro que dava medo, que dava susto, essas coisas assim. E aí eu fiquei me perguntando, tá, então por que é considerado tanto assim, por tanta gente, um clássico do terror? E aí eu li, e eu falo pra vocês, esse livro aqui, ele merece todo esse nome de clássico que ele possui, porque é uma obra-prima, é sensacional. Não é um livro que vai te dar medo, ele vai te deixar desconfortável, ele vai te deixar com o pé atrás da orelha, ele vai te fazer duvidar de vários personagens, de várias situações. Pode até ser que você fique não com medo, mas com um sentimento ali de, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Mas é uma coisa muito gostosa, sabe? Não é aquele medo que você fica todo cagado, e eu particularmente fico todo cagado com absolutamente qualquer história de terror, mas essa daqui foi um terror bem mais leve, eu diria. É muito mais sobre as ações do ser humano do que algo sobrenatural, ainda que sim tenha um toquezinho ali de sobrenatural, de bruxaria, essas coisas assim mais doidas, sabe? Mas aí uma outra coisa que me surpreendeu, que logo de cara foi assim uma surpresa muito grande, eu até que ficava conversando bastante com meu namorado, porque ele também tá lendo, porque ele também participa do Clube do Livro, né? Falei pra vocês que essa aqui é a leitura coletiva desse mês. É que o livro, pra mim, faria muito mais sentido se fosse A Gravidez de Rosemary e não Bebê de Rosemary. Porque aqui a gente vai passar, são divididos em 3 ou 4 partes, se não me engano, acho que são 3.
E as duas primeiras, que são as maiores zonas, é tipo 85, 90% do livro, é sobre a gravidez da Rosemary. A gravidez em si, não o bebê em si. E aí eu tava, sei lá, na minha cabeça, o bebê que era tipo um demônio, alguma coisa assim, que ia começar a matar ela de dentro pra fora. Porque eu nunca tinha visto o filme, nunca tinha lido a sinopse direito, então eu realmente sabia muito pouco. Vocês sabem que eu gosto de ir pros livros bem vazio de ideias, de saber a sinopse, etc, né? Então eu tava imaginando que era isso e foi completamente diferente, né, disso que eu tava imaginando. Porque aqui a gente vai acompanhar um casal, que é a Rosemary e o Guy, e eles estão querendo comprar um apartamento. E eles conseguem achar um apartamento que é bom, mas do nada surge a oportunidade deles comprarem um apartamento num dos prédios mais clássicos, mais tradicionais ali da cidade, e que eles sempre foram apaixonadíssimos por aquele prédio. E eles não pensam duas vezes, principalmente a Rosemary. Ela fala, a gente vai dar uma desculpa pra deixar de lado aquele contrato, daquele outro apartamento furreca que a gente comprou, e a gente vai se mudar pra esse aqui, porque o sonho da minha vida era morar lá, porque tem muito prestígio quem mora lá também. Ela conversa com o Hutch, que é um amigo, tipo um pai dela, que eles foram vizinhos uma vez e acabou se tornando mesmo uma figura paterna que ela nunca teve, porque ela também tem um problema sério com a família dela, ela é completamente afastada da família. E aí esse amigo barra pai, né, fala que não achava uma boa ideia eles se mudarem pra lá, porque esse prédio tem uma fama meio esquisita, de acontecerem suicídios lá, de acontecerem mortes inexplicáveis, umas coisas assim. Então a gente já vai pensando o quê? Vai dar merda, vai acontecer alguma coisa aí. E aí a história vai se desenrolando, a gente vê que o prédio é aqueles prédios bem antigos mesmo, então tem toda essa atmosfera de filme de terror real. Rosemary vai conhecendo alguns personagens ali, inclusive tem uma personagem que vai ser importante por um determinado tempo da história, mas eu não vou falar muito sobre ela porque eu acho que é spoiler. Mas o principal é que a Rosemary vai se envolver com um casal de vizinhos que ela tem. Que é na verdade não só ela, como o Guy também, né, o marido dela. Que é um casal de velhinhos que já deve ter uns 70 e poucos anos, eu não lembro exatamente a idade, mas eles sempre se mostraram muito atenciosos, muito cuidadosos com a Rosemary e com o Guy, mas ao mesmo tempo muito intrometidos, e isso a Rosemary até meio que sente no início. E a gente também sente muito isso. Só que aí depois, conforme eles vão pegando amizade, a Rosemary meio que aceita que esse é a forma que os dois têm de se relacionar com ela e com o marido, então acaba aceitando essa intervenção praticamente, né, dentro do apartamento dela e dentro da vida dela. Até que ela é engravida e essas relações começam a se fechar ainda mais e se tornarem cada vez mais protetoras, invasivas mesmo. E a história vai se desenrolar a partir disso. Então é um livro que vai tratar muito sobre a gravidez da Rosemary, inclusive eu não indico para mulheres que estão pensando em ter um bebê ou que estão grávidas, porque eu senti uma agonia muito grande, uma angústia enorme lendo esse livro, porque ela passa muita coisa, assim, ruim, negativa, né, durante a gravidez em si, e acontecem coisas bizarras com ela, que são feitas por esse casal e até pelo marido, e até por alguns outros vizinhos em menor escala, que a gente fica, não é possível que você esteja achando isso normal, menina, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Mas ela não enxerga isso, pelo menos não até a metade do livro, né, que aí quando ela enxerga, realmente as coisas vão começar a tomar um rumo bem frenético. E esse é um livro que acho que até por ser mais antigo tem blocões de texto enormes, o que normalmente me incomoda, mas aqui eu achei que foi uma leitura bem fluida, eu fiquei muito envolvido na história, todo esse clima de suspense, sabe, o que vai acontecer, por que esse casal é tão estranho, por que o Guy tá agindo de forma estranha, por que a gravidez dela tá com uma sensação tão esquisita. Então eu fiquei muito envolvido nisso, então eu queria simplesmente ler até terminar. E eu digo a vocês que a parte 2 e a parte final são
incríveis. Essas duas, real, você não vai conseguir parar de ler, porque é ali que a gente vai começar a ter as respostas e a gente vai ver que o buraco era muito mais embaixo e eu adorei, e ali também tem uma parte do sobrenatural e eu amei. O final não foi dos melhores, pelo menos pra mim. O capítulo final não foi a melhor coisa do mundo, mas ainda assim eu adorei, 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 adorei. Estou muito animado pra saber o que as outras pessoas do meu clube do livro acharam desse livro. Estou animado pra discussão. E me contem nos comentários também se vocês já leram, o que vocês acham, mas assim, eu adorei. E eu super recomendo, tá? Super, super, super recomendo mesmo. Eu acabei dando 4 estrelas e meia, só não dei 5 estrelas por causa desse final mesmo, mas assim, amei. E aí, pra continuar esse vlogzão, eu vou pegar pra ler Sangue em Rosas Brancas, do Bernardo Neto, no meu Kindle. Então, bora lá que eu estou com altas expectativas. Meus amores, eu terminei Sangue em Rosas Brancas e já vou adiantar pra vocês. Foi o melhor livro de terror que eu li, pelo menos esse ano. Ainda tô pensando se foi um dos melhores que eu li na vida, mas desse ano, com certeza. Eu não sei o que vem por aí nos próximos livros que eu vou ler até por esse vlog, mas eu fiquei muito surpreso, positivamente. Eu fiquei gritando, eu fiquei, assim, agoniado enquanto tava lendo, e ao mesmo tempo, assim, meu Deus, que livro foda, que escrita foda e, sim, sensacional. Eu estou em êxtase depois de ler esse livro aqui. E eu não tava esperando, porque o primeiro livro que eu li, do Bernardo Neto, foi um romancezinho. Sim, uma coisa bem fofo, uma coisa completamente diferente de Sangue em Rosas Brancas. E é até legal que ele fala no final, na nota do autor, que ele não queria ser conhecido só como um escritor de romance, assim como ele também não quer ser conhecido só como um escritor de terror, e por isso que ele fez histórias muito diferentes e que ele também tem o interesse de explorar diversos outros gêneros literários, né? Eu achei isso sensacional porque, cara, é muito diferente do outro. Eu não tava esperando que fosse ser tão forte, tão pesado, tão explícito. Eu não sei qual é a classificação indicativa, mas eu diria que é pelo menos mais 16 ou até mais 18, porque tem algumas coisas... Eu acho que é mais 18, na verdade. Porque tem cada coisa aqui que é extremamente explícita e eu não tava nem um pouco imaginando que ia ser dessa forma. Eu tava pensando que ia, sim, ser de terror, óbvio, mas tem algumas cenas bem gore, tem umas cenas bem violentas, de agressão, de assassinato, e é muito gráfica mesmo, sabe? E eu fiquei até assim, meu Deus, eu fiquei literalmente em choque, gente, em choque. Eu grifei no Kindle várias partes. Se fosse um livro físico, vocês iam ver o tanto de post-it que ia ter, porque era tanto choque, era tanta coisa que eu ficava, meu Deus, que eu tinha que marcar absolutamente tudo. Só que, quanto mais eu lia, quanto mais eu me chocava, mais eu queria ler, mais eu ficava doido, sem saber pra onde a história estava me levando. E eu amei isso. Aqui a gente vai acompanhar duas histórias, e isso também é um ponto que eu gosto bastante. Eu já reparei que eu gosto muito de histórias que são contadas no presente e no passado, e o autor vai navegando entre esse presente e esse passado, sabe? E é exatamente isso que a gente tem aqui. Uma história é contada em 1997 numa cidadezinha do interior e a outra é contada em 2013 em Belo Horizonte. A história de 2013 é protagonizada pelo Lucas e no aniversário de 15 anos dele, ele perde a irmã. A irmã dele é sequestrada e já se passou um ano e ninguém conseguiu achar essa menina, então ela é meio que dada como morta. Mas o Lucas acredita que ela não morreu, porque assim, se nunca encontraram o corpo, é porque minha irmã em algum lugar deve estar ainda. E isso acaba corroendo todas as relações familiares que ele tinha com o pai e com a mãe, porque foi um baque muito grande perder a irmã, no caso dele, e a filha, no caso dos pais. Então isso afetou muito as relações familiares e ele sofre muito com isso. Ele ficou completamente recluso, ele se corta bastante, isso pode até ser um gatilho, né? Então cuidado na hora de ler. E aí, depois de um ano ainda sofrendo as consequências, no aniversário de 16 anos dele, ele recebe um pacote com várias fotos da irmã toda torturada, toda desfigurada, violentada, falando que ela ainda está viva e que ele precisa ir atrás dela pra, enfim,
conseguir salvá-la de fato, né? E ele pensa, caraca, então minha irmã tá viva, essa é a oportunidade perfeita de eu me redimir, porque ele também se culpa pelo sequestro da irmã e também de conseguir ter a minha família de volta. E aí ele acaba levando o melhor amigo dele pra esse local onde tava escrito lá na carta que a irmã dele tava, né, toda ferrada. Já no passado, a gente vai acompanhar a história da Maria, que vem de uma família muito pobre e que vai acabar casando com um cara que é simplesmente da família mais rica ali da cidadezinha do interior, porque ele é fazendeiro, dono de terras, então ele é muito influente, ele é muito poderoso e, acima de tudo, ele é muito rico. Só que é aqueles casamentos arranjados que ela nunca nem tinha visto o cara antes de casar de fato, sabe? Então, quando ela vai pela primeira vez na lua de mel, né, entrar no quarto do casal, ela já descobre na pele que o cara é um escroto e vai violentá-la de diversas formas, vai abusá-la de diversas formas, e também é um gatilho, então cuidado. E a gente vê o quanto esse cara é um monstro, praticamente. E também descobrimos que todo esse poder, influência e riqueza vem com um preço bem caro, inclusive. Tem toda uma questão aí envolvendo as terras do cara. E a gente fica se perguntando, tá, mas onde que essas duas histórias vão se colidir, né? Vão se encaixar? E essa é uma pergunta que eu fiquei me fazendo durante vários momentos. E eu acabei tendo a resposta mais da metade pro final. Mas, gente, mais no final, na verdade. Mas, assim, é sensacional. Sensacional. Primeiro que a construção das duas histórias é muito bem feita mesmo. Eu achei que a escrita do Bernardo, inclusive, sim, evoluiu, sei lá, 500 mil vezes. Não que o Parece Espírito Adolescente tenha sido mal escrito nem nada, mas é porque isso daqui, gente, isso daqui é uma obra-prima. Eu falei pra vocês, é um dos melhores livros de terror que eu já li. Então eu tava realmente muito, sim, imerso por causa da qualidade da escrita, por causa da narrativa que era muito envolvente e também por esse mistério de eu querer entender o que tava interligando essas duas histórias. E aí no meio disso tudo vão ter várias coisas bem gore, bem violentas, bem explícitas, né, que faz desse livro ser aí de terror, e também tem um toque sobrenatural que eu achei sensacional. O plot do final eu não tava esperando, eu fiquei embasbacado, tá? Em 50% do livro, na verdade, tem um plot, e aí eu já fiquei muito em choque, e aí o plot do final fez a minha cabeça explodir, e eu só pude dar 5 estrelas, favoritadíssimo selo Cobra da Tela de Qualidade, porque isso aqui, como eu falei, é uma obra-prima. Por favor, leiam. Se vocês estão querendo aí ler um livro de terror, um livro mais pesadinho, assim, por favor, leiam, coloquem nos seus TBRs de Halloween e conheçam essa obra-prima, porque vocês ainda vão me falar muito aqui no canal, porque eu realmente gostei demais. E aí eu pensei, qual a melhor opção pra eu continuar nessa linha do gore? Com Junji Ito, claro, né? Vou pegar a Vênus Invisível, que aqui tem vários contos do Junji Ito, e assim, já conheço a escrita e também a parte gráfica, né, das histórias de Junji Ito, então acredito que vou seguir bem nessa linha aí que tô procurando. Gente, terminei, e olha, eu li muito rápido, porque assim, por ser um mangá, né, tem, óbvio, muita gravura, então acho que é bem fácil de ler, bem rapidinho. Eu demorei mais ou menos 1h30, e apesar do tamanho, a gente achar que é muito grande, tem 260 páginas, então nem é tão grande assim. Ainda mais se a gente tá parando pra ver que é o Junji Ito, que ele costuma ter livros enormes. Mas enfim, aqui nós temos 10 histórias de terror. Sempre que eu leio uma coletânea de contos, ou até assim um mangá com alguns contos diferentes, sempre vai ter alguns que vão se sobressair mais do que os outros. Então, aconteceu isso aqui, obviamente. Teve um específico que eu achei ruim, na verdade, que eu não achei graça, mas, no geral, eu achei o livro muito bom, porque, assim, não tem como ser ruim. É Junji Ito, não tem como ser ruim. Esse cara é foda. Na verdade, não tem como ser ruim, mas pode ser um pouco sem graça. Que é a história da própria Vênus Invisível, que é essa loirinha aqui que dá nome ao livro. Eu não entendi por que eles resolveram nomear o livro justamente com o conto mais fraco, porque eu achei que é o menos terror, assim, e é o mais sem graça, com o final mais sem graça também. Então, assim, todo o conto eu achei que faltou sal, sabe? Que faltou a pitada gore, que faltou a pitada terror e horror
que a gente tem tanto no Junji Ito. É uma história que é muito mais sobre o horror causado pelo ser humano do que o horror sobrenatural. Na verdade, se a gente for parar pra pensar, Junji Ito mescla muito bem essas duas questões, né? Tanto da coisa sobrenatural como do horror que o ser humano pode causar consigo próprio. Mas nesse daqui eu achei que ficou faltando um pouquinho o horror sobrenatural, o que foi o oposto das outras histórias. Achei que tem histórias aqui muito boas e inclusive fiquei bastante chocado porque tem duas histórias que não são do Junji Ito, mas que está aqui nessa coleção de histórias, que é de um cara chamado Rampo Edogawa. Tem duas histórias desse cara aqui, as outras são todas do Junji Ito. Inclusive, eu tenho duas histórias preferidas, que foram as duas primeiras. E uma delas é justamente desse outro autor. As minhas histórias preferidas foi Bilhões Solitários e Poltrona Humana. Gente, Bilhões Solitários, que é a primeira que abre, é sensacional, é muito boa. Eu fiquei em choque em várias e várias cenas. E, como eu falei, o Junji Ito, ele consegue, através das imagens, trazer pra gente um gore que você fica completamente chocado e, assim, sentindo um desconforto enquanto tá lendo, sabe? Então, ó, vou mostrar pra vocês. Isso aqui é bem no início, sei lá, a terceira página do conto. Então, eu gostei muito, muito, muito desse conto. Uma coisa que eu gostei também, de uma forma geral, no livro, é que tem algumas páginas coloridas. Eu achei que ajudou até a entrar mais na vibe de cada uma das histórias. E até então eu não tinha lido nenhum outro livro do Junji Ito que tivesse páginas coloridas assim, então eu gostei bastante. O outro conto que eu gostei muito foi Poltronas Humanas, que eu falei que é desse outro autor. Mais um também, que eu tava até esquecendo, que eu amei. Na verdade foram 3 histórias que eu amei, assim, eu dei 5 estrelas, favoritada. A da Mulher Lambedora. Nossa, gente, essa história é muito boa, muito boa. É o terror que eu tava querendo, sabe? Mas as outras também são muito boas, só teve uma também que eu fiquei, não que eu achei ruim, mas que eu fiquei meio assim, ué, porque acaba muito rápida, é a do pilar principal, porque só tem, sei lá, 4 páginas. Mas, no geral, eu gostei bastante. Junji Ito sempre entrega histórias maravilhosas, então eu adorei, e é uma ótima pedida pra esse mês do Halloween, do terror e tal. E assim, gente, leiam Junji Ito. Eu mesmo já quero ter uma coleção só de histórias de Junji Ito, até porque as edições que estão publicando aqui no Brasil dele são maravilhosas. E aí, pra continuar o vlog, eu vou pegar pra ler Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Enríquez, que eu falei pra vocês, é uma autora argentina, então eu tô interessado em saber como que vai ser essa vibe terror, né? Se vai ser mais diferentona ou não, então bora ver. Gente do céu, eu tinha acabado de gravar o último take e aí Correio veio aqui em casa, entregou um pacotinho da editora Nasce, e eu tenho quase certeza do que tem aqui, porque era um livro que eu tava esperando muito, eu tava vendo uma galera receber. E detalhe, o livro, se for esse mesmo que eu tô achando que é, super casa com o vlog aqui que tô gravando. Então eu vou abrir agora, vou gravar um unboxing pra postar aqui nos shorts e provavelmente já vou começar a ler agora pra esse vlog, então bora lá. Gente, eu tô muito chocado porque eu abri e vieram 2 livros, 2, eu não tava esperando por 2 livros. Enfim, veio um que era que eu tava falando, que eu tava super querendo e que super encaixa aqui, que é o Ninguém Vai Te Ouvir Gritar, que é o novo lançamento do Mark Miller, que tá nessa vibe também. Não é terror, mas é tipo um thriller, né? Suspense e tal. Então acho que super encaixa aqui no vídeo também. A edição tá muito linda. Eu amo essa capa. Nossa, essa capa é incrível. E ó, a edição também tá bem bonita. Tem essas páginas pretas aqui, pra diferenciar as partes. Veio um marcador e ainda veio uma cartinha que tem a ver com a história, depois eu vou ler com calma. E além disso, veio a minha maior surpresa, que é Reinventando Denise, do Aureliano, porque na verdade eu já tinha pedido esse livro pra editora, mas eles não me enviaram no mês, aí eu mandei um e-mail falando que não tinha chegado, então acho que eles acabaram enviando agora junto desse, e eu não tava esperando, porque eu nem lembrava mais, e eu tô chocado, porque essa edição tá a coisa mais linda do mundo, porque pra quem não sabe, o Aureliano, ele não é só escritor, ele também é desenhista, né?
Então ele desenhou uma boa parte, na verdade acho que todo o livro. E tá muito bonito o trabalho gráfico. Olha isso daqui. E tem esses desenhos em todas as aberturas dos capítulos. Tá a coisa mais linda do mundo. Tá muito bonito. Eu tô doido pra ler esse aqui também agora. E o melhor, ainda veio um pôster, que esse aqui, gente, eu até quero colar na minha parede. Porque é muito lindo. É muito, muito, muito lindo. Sim, muito obrigado, editora Nasce. E como eu falei pra vocês, ó, eu vou deixar de lado Os Perigos de Fumar na Cama, tá até aqui do meu lado, porque eu preciso começar a ler esse daqui, que é o Ninguém Vai Te Ouvir Gritar. E como eu falei, acho que encaixa aqui nessa vibe terror, assassinato e tal. Então, bora lá, gente. Estou muito, muito, muito ansiosa. As expectativas estão lá em cima. Pessoal, eu queria muito ter falado que eu amei esse livro, mas a minha experiência com ele não foi tão boa quanto eu tava esperando. Que eu falei pra vocês, eu tava com muita expectativa, porque eu já conheço o Mark, eu já li várias coisas do Mark, inclusive já gostei, né, de outras obras dele, e eu tava muito ansioso por essa premissa que parecia ser, assim, incrível. A capa, a edição tava muito bonita. Então, assim, tava tudo conspirando para as minhas expectativas estarem lá em cima. Só que eu não acho que tenha funcionado muito pra mim, tá? Assim, aqui a gente vai acompanhar a história do Andrew e do Calvin, mas principalmente do Andrew, que é o nosso protagonista. Os dois são irmãos, filhos de um cara super poderoso aí da política, que vão ter que passar o próximo ano num colégio que é completamente afastado de todo o mundo. Fica na costa da Flórida, numa ilha do meio do Oceano Pacífico, e é uma escola, uma instituição exclusiva para filhos de magnatas, de gente muito poderosa, que quer esconder esses filhos. E geralmente, assim, em 99% dos casos, esses garotos que vão pra essa escola já fizeram alguma coisa errada, tem algum passado ali que justamente querem esconder. E detalhe, é uma escola exclusiva para garotos, só entra garotos e até funcionários, não existe uma mulher sequer nessa ilha. Aí beleza, acompanhamos a chegada dos dois irmãos lá, até que logo no primeiro dia em que eles estão, tem uma festa ali para os calouros se conhecer, etc. E o Calvin, irmão do Andrew, irmão mais novo, ele some, sem deixar nenhum vestígio. E ele fica, né, desesperado e tal, e vai se passando alguns dias e as coisas só começam a piorar, porque realmente todos os traços que marcavam alguma presença do Calvin em algum momento naquela ilha somem completamente. Ou seja, parece que o Calvin nunca nem mesmo pisou na ilha. Ele não tá na lista de imatriculados, as coisas dele não estão nem mais no quarto. O quarto que tinha uma beliche virou uma cama de solteiro só. Então a gente começa a desconfiar de muita coisa estranha que acontece nesse colégio. E o Andrew, é claro, que vai tentar investigar o que tá acontecendo. Só que o próprio Andrew tem outros problemas ali no colégio. Porque tem professores, um em especial, que, sim, não vai nada com a cara dele e que quer prejudicá-lo de todas as formas, porque é aquele típico professor que todo mundo odeia porque é um escroto. Além disso, ninguém acredita e ninguém bota fé nas coisas que ele fala. Sobre o sumiço do irmão, ele vai até sofrer ali algumas ações em que, mais uma vez, ninguém vai acreditar que ele tá falando a verdade. Então, cria-se essa atmosfera de: ok, eu vou entender que eu tô aqui por conta própria e que talvez eu não possa confiar nem mesmo nos meus próprios amigos, que ele até consegue cultivar algumas amizades ali logo no início. E a gente vai acompanhar essa jornada dele tentando se salvar e ao mesmo tempo salvar o irmão mais novo, seja lá do que tiver acontecido. Nesse meio tempo tem até algumas pitadas sobrenaturais na história também. E aí, por que eu não amei? Por que eu fiquei um pouco desconectado da história? Primeiro que eu achei tudo muito clichê, o que nem é ruim, porque eu adoro alguns clichês, né? Mas aqui eu não consegui nem me conectar,
porque logo de cara eu já imaginei, tá, eu já sei exatamente qual é o personagem dali que é o mal, porque é muito óbvio, só que, né, a história toda é construída pra não ser óbvio, mas é óbvio do mesmo jeito, então eu não gostei disso. A parte sobrenatural, eu custei a acreditar. A explicação não é dada. Tudo bem, no final a gente entende que vai ter uma continuação, mas mesmo assim não é nos dada nenhuma informação sobre essa parte mais sobrenatural, sabe? Na última cena do livro tem uma questão em torno disso e a gente consegue clarear um pouco os nossos pensamentos, mas ainda assim eu achei que faltou, sabe? Ah, beleza, quer colocar um negócio sobrenatural no livro? Mas vamos fazer direito? Vamos fazer uma coisa bem redondinha, uma coisa bem explicada. Eu não gostei muito dessa parte. O romance também foi muito óbvio. Nossa, na primeira cena que o Andrew vê os garotos, ele já fica assim, meu Deus, meu corpo está queimando, eu estou sentindo uma energia magnética que me aproxima a esses dois meninos, e ali a gente já entende que ele vai ficar dividido entre os dois, e é óbvio que um é o bad boy, é aquele que vai maltratá-lo, que vai fazer da vida dele um inferno pra depois eles se aproximarem. Ai, eu não consigo mais comprar muito esse tipo de história. Então, todas as vertentes do livro eu acabava não me conectando, sabe? Eu achei até que podia ter sido um pouco mais explorado a amizade dele com cada um dos amigos, que ele tem 3 amigos, 4 mais ou menos, porque aí, não sei, acho que teria um pouco mais de profundidade, mas sei lá, tudo me pareceu muito superficial, sabe? Foi um livro que eu fiquei bem entretido, tá? Não tô falando que é um livro ruim, só tem alguns defeitos. Até porque eu li esse livro muito rápido, porque ele realmente tem um ritmo muito bom. E isso é algo pra bater palma, porque Mark Miller sempre consegue fazer histórias assim, que a gente só consegue parar de ler no final, que tem é muito ágil, né, as coisas que acontecem, principalmente do meio pro final. Mas tiveram esses pontos aí que não me agradaram tanto, então eu acabei dando 3 estrelas e meia. Tô na dúvida, na verdade, se é 3 ou 3 estrelas e meia, mas eu acho que é 3,5, vamos ver. Mas enfim, vamos então pro próximo. Porque agora, finalmente, irei pegar Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Enríquez, que já era pra eu ter pego, mas aí furei a fila, então agora bora de Mariana Enríquez. Bom, meus amores, terminei Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Enríquez, e eu estou surpreendido positivamente, porque falei, né, meu primeiro contato com a Mariana e todo mundo só fala bem e tal. Então eu tava esperando que me conquistasse, né, principalmente ela sendo argentina, porque também já falei, tenho esse apego a autores latino-americanos, né? Então eu fiquei muito feliz que no final eu tava muito satisfeito com o que me foi entregue aqui. Só que eu não tava lembrando, eu já sabia, mas eu não tava lembrando, que era um livro de contos. Temos 12 contos aqui, bem curtinhos, né? Porque o livro tem 143 páginas, então cada conto tem mais ou menos 10 páginas. Eu não sou o maior fã de coletâneas, né? Confesso. Ainda que só nesse vídeo eu tenha lido 2 livros assim. Porque assim como eu falei no livro do Junji Ito, tem contos que, óbvio, que vão se sobressair um pouco mais do que outros. E foi o caso desse aqui também, óbvio. No entanto, eu achei que todos são muito coesos na proposta da Mariana Enríquez. Mas, de novo, eu não acho que o conto que dá título ao livro seja o melhor. Assim como aconteceu com o Junji Ito, eu definitivamente não achei que Os Perigos de Fumar na Cama tenha sido o melhor conto para representar essa coletânea, apesar de que provavelmente é o título mais impactante, é o título mais diferentão, né? Mas assim, aqui a gente vai ter contos de absolutamente todas as esferas, todos os jeitos. Tem um que vai falar sobre a ruína de Barcelona, como que a cidade tá ficando cada vez mais marginalizada, etc. Tem um em que um rockstar super famoso da Argentina comete suicídio e as fãs deles, uma dupla de fãs especificamente, vai reagir de uma forma muito peculiar. Tem um outro de um menino que trabalha não só fotografando, mas gravando momentos e eventos especiais, mas está muito longe de ser aniversários ou batizados. São coisas
bem excêntricas. Tem um outro de uma mulher que tem fetiche em homens com doenças cardíacas. Então, assim, é uma mistureba, mas que no final é muito coeso e faz muito sentido. E eu adorei. Eu acho que todos foram muito bem escritos. Eu gostei muito mesmo da escrita da Mariana. Isso até despertou o interesse de pegar outros livros da autora, principalmente um romance, porque conta uma coisa muito curta, né? Então parece que eu tive um menu degustação, né? Em que eu provei pequenos pratinhos que ela pôde me servir nessa coletânea aqui, mas que eu já adorei. Eu não dei 5 estrelas, eu acabei dando 4, porque, enfim, como eu falei, tiveram contos que sobressaíram mais do que outros, teve um ou outro que eu não curti tanto, mas eu amei A Virgem da Pedreira, O Carrinho, O Poço, Onde Estava Seu Coração, Carne, que foi o meu preferido. Nossa, esse é muito bom, que é o do Rockstar, que eu falei, que comete suicídio, etc. E as fãs vão fazer algumas coisas bem doidinhas. Nem Aniversários Nem Batizados, Garotos Perdidos. Esses foram os meus preferidos. E eu acho também que uma coisa assim, interessante é que todas as histórias é muito mais do cotidiano das pessoas, e o terror que ela desenvolve é a partir de como o ser humano se porta e se relaciona uns com os outros, do que é uma coisa sobrenatural mesmo, né? Porque, assim, uma ou outra história tem, sim, uma pegada mais sobrenatural, de mortos e tal, mas a grande maioria, eu acho que dos 12, sei lá, uns 10, 9, é puramente terror psicológico, assim, o terror que vai envolver as mazelas do ser humano, até onde o ser humano pode chegar na vida. Então eu achei muito bom isso, eu achei muito interessante como que ela fez pequenas coisas do cotidiano virarem histórias de terror muito bem escritas. Eu vi algumas pessoas comentando sobre os finais de alguns contos, e pode parecer abrupto, mas eu acho que não foi necessariamente ruim. Eu realmente gostei de como cada um terminou. Gostei, de uma forma geral, de todos. Então, meu único ponto realmente foi que tiveram uns que eu não amei, tiveram outros que eu amei. Por isso eu dei 4 estrelas. Então, assim, eu super recomendo. Assim, real, pra quem quer conhecer autores latino-americanos, que gostam mais dessa vibe de terror. Acho uma ótima pedida porque é curtinho e os contos também são muito curtos. E é assim que eu encerro esse vlog aqui. E aí vocês devem estar se perguntando, ué, como assim? Já? Porque eu falei pra vocês que eu ia ler Necrotherium, do Felipe. Mas, mil desculpas, Felipinho, mas não vou ler seu livro agora. Por quê? Eu não sei se vai dar pra reparar que minha voz tá super fanha, mas eu tô super resfriado. Então, não tá sendo tão agradável pra mim ficar lendo e depois gravando e tal. Então, eu vou encerrar o vlog com Os Perigos de Filmar na Cama. Até porque, como eu li o do Mark Millar, que eu nem tava prevendo, esse vídeo acabou tendo 5 histórias, que era o que eu tava querendo. Eu sempre gosto de fazer esses vlogs, né, esse formato, com 5 livros diferentes. E esse aqui fica para um próximo vídeo. Me contem nos comentários se vocês querem que eu leia ainda esse mês, que eu até posso ler ainda em outubro, para aproveitar essa vibe terror, né, do Halloween. E aí eu falo pra vocês no vídeo de leituras do mês. Me contem nos comentários. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês já leram alguns desses livros que eu mostrei aqui hoje, me contem nos comentários. Vamos trocar ideia sobre o que vocês acharam. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!